Migração de MEI para ME para o gestor de tráfego. Vem cá que eu vou explicar para você como que você faz para você não pagar impostos retroativos na hora de fazer a migração do seu MEI para ME. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Dá um Clique. Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito pedido, que é sobre migração de MEI para ME e como que você faz para não pagar impostos retroativos. Quando a gente está falando de migração, é muito comum que ali o empresário tenha que pagar impostos retroativos. E eu vou explicar para vocês o que vocês podem fazer, principalmente você, gestor de tráfego, o que você pode fazer. Vou ensinar vocês de forma antecipada o que vocês podem fazer para não ter que pagar impostos retroativos, tá? A migração de MEI para ME, você precisa ser estratégico. Você não pode deixar a Deus dará e ir lá na frente resolver. Porque quando você faz isso, sim, vai ter impostos retroativos para pagar. Eu vou explicar para vocês na tela que eu fiz aqui um mapa mental para ficar mais simples, para ficar mais simplificado a explicação para vocês. E eu vou trazer aqui ponto a ponto como que funciona a migração de MEI para ME, principalmente para o gestor de tráfego, tá? Mas antes de a gente ir para a tela, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque a gente vem postando muito, mas muito conteúdo para ajudar você, gestor de tráfego, a entender como que funciona a burocracia, como ter um CNPJ regularizado, como emitir nota fiscal, como que você faz para prestar serviço para o exterior e várias outras coisas do mundo burocrático do gestor de tráfego. Então, se você quer saber e ficar por dentro de tudo, se inscreve, ativa as notificações, é claro, dá um joinha para fortalecer aqui a entrega do conteúdo. Bom, então vamos para a tela, vamos agora entrar no assunto sobre migração de MEI para ME do gestor de tráfego, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que existem regras na hora que a gente está falando de migração, tá? E essas regras é ali a Receita Federal que impõe o que tem que ser feito em cada situação do que acontece dentro da migração, tá? E é a Receita Federal que coloca essas regras ali de acordo com cada situação que pode ocorrer ali no processo de imigração. Muita gente fala migração, outras pessoas vão falar desenquadramento do MEI, mas é tudo a mesma coisa. O que quer dizer que você vai sair do MEI e vai se tornar ali, normalmente você vai para microempresa, tá? Existem casos que o MEI pode sair e se tornar uma empresa de pequeno porte, mas o trajeto normal é o MEI sair e se tornar uma microempresa, tá? Que é o próximo degrau ali do CNPJ. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer de desenquadramento, a primeira regra de desenquadramento é quando você tem um MEI e você fatura entre 81, que na verdade 81 e 1 centavo, você tem que passar do 81 até 97.200 no ano, tá? Esse valor de faturamento aqui, é importante ressaltar, nesse exemplo aqui, é se o MEI tiver ativo de janeiro a dezembro, tá? Então, a gente vai sempre, aqui para os exemplos, a gente sempre vai considerar que o MEI abriu em janeiro. Então, eu abri o meu MEI dia 2 de janeiro de 2022 e continuei com ele até dia 31 de dezembro de 2022. Então, eu tive um ano completo ali dentro do meu MEI. Dentro dessa situação, se eu tenho um MEI e faturei 82 mil ou 95 mil, ou seja, na faixa de 81, a partir de 81 até 97.200, eu tenho uma regra. A Receita Federal me impõe uma regra do que eu devo fazer. E a regra é o seguinte: obrigatoriamente você vai deixar de ser MEI no próximo ano, ou seja, nesse exemplo que eu dei de 2022, eu vou deixar de ser MEI a partir do dia 1º de janeiro de 2023, tá? Então, essa é a primeira regra. Ou seja, você teve um faturamento no MEI que ultrapassou até 20%. Então, não passou desses 20% ali do faturamento do MEI, tá? Bom, essa é a primeira regra. A segunda regra é o seguinte: se você ultrapassou esses 20%, esse limite, né, essa beiradinha que a Receita te dá ali de 20%. Se você tem um MEI ativo de janeiro a dezembro e faturou no ano completo mais que 97.200, a regra é o seguinte: obrigatoriamente o MEI precisa migrar para ME de forma retroativa desde a data de abertura, ou seja, no exemplo que eu dei aqui, desde o dia 2 de janeiro, ou se eu já tivesse meu MEI aberto, eu ia desenquadrar a partir do dia 1º de janeiro de 2022, tá? Então, precisa ficar atento a essas regras para não tomar ali ações que podem prejudicar o seu CNPJ. Então, se você passou o faturamento de mais de 20%, então se você como MEI faturou no ano completo, de janeiro a dezembro, passou de 97.200,
obrigatoriamente a Receita fala para você retroagir desde o início do ano e pagar os impostos retroativos como se você fosse uma ME, uma microempresa. E isso vai impactar muito a gestão do seu negócio. Primeiro ponto é que você vai ter que recolher os impostos como ME desde janeiro. E quando você tem uma ME, você sempre vai pagar imposto no dia 20 do mês subsequente. Então, eu faturei em janeiro e vou precisar pagar meu imposto 20 de fevereiro. Se eu estou fazendo esse desenquadramento já no final do ano, todos os impostos que eu vou pagar vai estar com juros e multa. E a multa, né, os juros e a multa de uma guia ali do Simples Nacional, que seria esse desenquadramento, você sai do MEI e se torna uma ME, é muito alta. Então, você vai ter esse custo de pagar os juros e multas. E não acaba por aí. Porque como uma ME, você tem obrigações, você tem declarações mensais que precisam ser entregues. E como você estava com um MEI, você não entregou. Mas como você foi ali desenquadrado de forma retroativa, você vai ter que voltar, você não, a sua contabilidade vai ter que entregar essas declarações tudo de forma retroativa. E essas declarações também têm prazos para ser entregues e quando é entregue fora do prazo, também vai ter multa para você pagar. Ou seja, segunda situação caótica aí que vai onerar muito para você. Além dos juros e multa dos impostos, você também vai ter que pagar multa pelo atraso das declarações por conta do desenquadramento retroativo. Terceiro ponto também é a questão do imposto que você pagou como MEI. Aquilo ali esquece, é dinheiro jogado fora. Você não vai rever esse valor, você ainda vai ter que pagar esse imposto retroativo, tá? Então, ultrapassar esse limite de faturamento do MEI pode onerar muito ali o início do seu negócio e fazer com que você pague muito mais multa, imposto, do que se você fosse fazer um desenquadramento de forma opcional, tá? Então, o que é desenquadramento de forma opcional? É quando, a partir ali no mês de janeiro, você só tem o mês de janeiro para optar que a partir daquele ano você vai ser uma microempresa. Não passei faturamento, não tem nenhuma condição que me obrigue a mudar para ME, mas eu sei, de acordo com o meu planejamento ali do crescimento do meu negócio, que eu vou passar do limite de 81 no ano. Então, por isso, eu já tomo uma decisão de fazer o desenquadramento antes do que esperar eu bater o faturamento e ter todo esse custo que eu falei anteriormente, com multas, entregas de declarações, juros e multas por falta de pagamento de imposto, pelo atraso dos impostos. Então, primeiro ponto de você ser estratégico é você olhar para o seu negócio e identificar se realmente naquele ano você vai conseguir crescer e fazer o seu desenquadramento de forma opcional em janeiro, tá? Que aí você evita todo esse custo que a gente falou aqui, tá? Lembrando que esse desenquadramento opcional, ele só pode acontecer em janeiro, tá? Tanto a opção de você migrar de MEI para ME, quanto também se você migrou para ME e não deu bom, você ficou como ME um ano, em janeiro do ano seguinte você pode sim se tornar MEI novamente, tá? Isso se naquele ano que você teve, né? Então, por exemplo, vamos dizer que em 2022 eu fiquei como ME, mas em 2023 eu acho que não vou bater os 81 mil, quero voltar para MEI em 2023. Então, em janeiro de 2023, eu preciso solicitar esse retorno da ME para MEI, tá? Só que para ser aceito esse enquadramento como MEI, eu não posso ter faturado mais que o limite do MEI no ano anterior. Então, em 2022, eu não posso ter faturado mais que 81 mil, tá? Isso é uma condição de regresso para o MEI também que precisa ficar atento, tá? Mas sim, você consegue, existe sim a condição de você sair do MEI, da ME e voltar assim para o MEI, tá? Então, da mesma forma que você vai de MEI para ME, você volta do ME para MEI. A última regra de desenquadramento é o desenquadramento por algum motivo esporádico, tá? O que são esses motivos esporádicos? Bom, a gente tem a inclusão de KNAI que não pode ser MEI. Então, a partir do momento que eu tenho MEI, então em 2022 eu tô como MEI, mas surgiu a necessidade de eu prestar serviço como web design. KNAI de web design não é um KNAI permitido ao MEI, ou seja, eu preciso prestar aquele serviço, mas eu não tenho aquele KNAI porque meu CNPJ é MEI. O que eu faço? Eu faço um desenquadramento do meu MEI porque eu quero incluir um KNAI que não pode ser MEI. Então, eu saio do MEI por uma condição que o MEI não pode me atender, que é a utilização do KNAI de web design. Então, esse é o primeiro ponto. E a partir do momento que eu faço esse tipo de desenquadramento, ele começa a valer a partir do mês que eu fiz ali aquela alteração. Então, se no mês de fevereiro eu fiz a alteração para incluir
ali este KNAI de Web Design, a partir de fevereiro, eu já começo a ser uma ME. Então, além da inclusão do KNAI, também tem a inclusão do sócio, tá? Não só a inclusão de sócio, mas, por exemplo, eu vou até adicionar aqui, se o MEI, por exemplo, se o MEI for sócio em outro CNPJ ou sócio ou administrador, que também faz com que o CNPJ MEI se transforme em uma ME. Então, isso é um motivo também de retirada de MEI para ME, tá? Mudança de natureza jurídica, eu não quero mais o MEI porque o MEI tá como empresário individual, eu quero mudar para uma sociedade limitada. A partir do momento que eu tenho sociedade limitada, eu tenho ali o sócio, tá? Inclui o sócio, e isso também é motivo de sair do MEI. E todas essas mudanças aqui é a partir do mês que realmente ocorreu a alteração. Então, isso faz com que você fique como MEI e a partir daquele fato ocorrido, você se torna uma ME, tá? Mas precisa estar dentro dessas regras aqui. Então, quando a gente está falando de migração de MEI para ME, a gente precisa entender todo o contexto do seu negócio para entender em qual dessas 4 situações, 4 regras aqui, o seu CNPJ vai ser desenquadrado ali, vai migrar de MEI para ME, tá? Essas 2 vermelhas aqui são as mais complexas. Essa nem tanto, né? Porque o desenquadramento ela vai ser futuro, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, tá? Mas esse aqui, vou até mudar de cor aqui, pronto. Esse aqui é o mais complexo porque quando a gente está falando de desenquadramento retroativo, a gente está falando de pagar impostos com juros e multas, pagar multas por atraso por declarações, pagar contabilidade retroativa, porque existe um trabalho muito grande da contabilidade para regularizar todo o seu CNPJ de forma retroativa. Então, tudo isso vai fazer onerar muito mais o seu início de negócio ali com o CNPJ, tá? Então, se você é gestor de tráfego e tá como MEI, atenção a essas regras que eu passei para vocês. Se prepare para fazer a migração e não estoure o limite do MEI, porque se você estourar o limite do MEI, você tem sim que fazer o desenquadramento retroativo. E como eu disse, isso é muito custoso, tá? Então, tome ali decisões antecipadas ali no seu crescimento do seu CNPJ para você não ter que pagar nada desnecessariamente. Então, é importante você ter essa visão estratégica do seu negócio, porque isso vai influenciar no seu bolso. Esse assunto é um pouco complexo, sim. Tentei aqui de uma forma bem didática explicar isso para vocês, mas é importante você ter consciência dessas regras para que você, como gestor do seu negócio, tome a melhor decisão ali de quando migrar a sua empresa para ME. Bom, se você precisar da nossa consultoria, os nossos contatos estão aqui embaixo. A gente tem um time aqui que com certeza pode te ajudar a entender o momento que você precisa migrar para ME. Bom, espero que você tenha curtido, tenha gostado desse vídeo e deixa aqui os comentários se você gostou e te ajudou de alguma forma e eu vejo você no próximo vídeo.